Boa noite, gente. Meu nome é Wesleyana, eu sou a filha da Elizabeth. Eu vim falar para vocês hoje um pouco sobre o que aconteceu com meu filho no hospital de Carandaí. No dia 16 de dezembro, eu levei o meu menino no hospital porque ele vomitou em casa. E no meio do vômito dele tinha sangue. Então a gente levou pro hospital para poder ver o que era. Lá ele começou a vomitar uma água preta com um mau cheiro. O médico falou que não era nada. Deixou 2 horas de observação e liberou. Isso foi na sexta-feira. Na segunda, ele desmaiou em casa. Eu liguei pro SAMU. Eu tenho até a ficha com a descrição, tenho todos os prontuários dele. E levamos pro hospital. Fizeram um exame de sangue e urina. E a médica simplesmente falou que ele tinha convulsão. Ele não debatia. Ele apenas ficava com os lábios roxos e tinha dificuldade para respirar. Então, nesse dia, ele ficou apenas de observação e tomando nebulização. Ele foi liberado, porém, na terça-feira, ele passou mal de novo. Então, eu levei ele mais cedo para o hospital, não precisei do SAMU, mas ele estava já começando a sangrar o nariz, então isso já começou a preocupar. Lá, novamente, eles colocaram ele de observação e colocaram ele na nebulização. Quando tirou da nebulização, ele vomitou sangue vivo. A enfermeira falou para mim que não era. Ela pegou um vidro de soro fisiológico e jogou em cima do sangue dele. E falou que não era. Que se fosse sangue, ia sair bolinha em cima do sangue. O exame de sangue e urina deu normal. Ela medicou carbamazepina para ele tomar, o que é um remédio para controlar a convulsão. Eu fui embora para casa. Quando deu 5 horas da tarde, ele passou mal de novo. Eu não tive tempo nem de medicar ele. A gente correu novamente para o hospital. E lá ele foi medicado com diazepam, nebulização e fenitoína. Ele gemia muito. E toda vez que saía da nebulização, ele voltava sangue. O doutor Carlos falou que ia transferir ele para o hospital de Barbacena, porque é um hospital Santa Casa, é um hospital que tem mais recurso e poderia ajudar o meu filho. Porém, ele virou para mim à noite e falou que a médica não queria o meu filho no hospital, que não tinha necessidade de levar ele para lá. Como eu estava sem crédito, eu dei um toque na minha mãe, que estava em Belo Horizonte. A minha mãe ligou para o hospital de Barbacena e eles falaram que médico nenhum havia solicitado transferência. Fomos falar com o médico, ele se alterou, a gente também falou mais alto que ele e ele acabou transferindo meu filho para o hospital de Santa Casa de Barbacena. Lá a médica examinou ele à noite. A madrugada inteira passamos sozinhos no hospital. Na parte da manhã, a médica, deixa eu achar o nome dela, a doutora Maria de Fátima Soares, Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, mudou o medicamento do meu filho. Passou fenobarbital, não sei se tá dando para vocês verem,
40 gotas de 12 em 12 horas. O remédio não estava fazendo efeito. Tá piorando. Minha mãe foi para minha casa para ficar comigo, porque o meu marido trabalhava como carvoeiro, então ele ficava mais tempo no mato do que dentro de casa. Do dia 20 ao dia 27, ele estava bem. Dia 28 de dezembro, minha mãe estava indo embora. Eu fui dar banho no meu filho e ele começou a ficar com as pernas mole. E eu fiquei com medo, gritei a minha mãe, pedi para ligar para o SAMU, porém a gente não estava entendendo eles e nem eles estavam nos entendendo. Então nós chamamos um táxi. Enquanto isso, eu deixei ele deitado na cama e fui pegar os documentos dele. Quando eu virei para ver o meu filho, o olho dele estava saindo sangue e o nariz também sangrando. A gente correu para o hospital. Chegando lá, a pediatra Diana Salles discutiu comigo que era epilepsia que ele tinha, que eu estava errada, que eu deveria correr atrás. Bateu boca comigo e saiu de perto. Depois veio uma moça de preto. Quando eu fui olhar na blusa dela, estava escrito conselheira tutelar. Para mim, a gente só chama conselho tutelar quando a criança está sofrendo maus tratos e sendo agredida. Ela disse para mim simplesmente que o hospital chamou porque eu estava levando meu filho muito ao hospital e eu era nova na cidade. Mas se eles não internavam meu filho e o meu filho estava passando mal direto e era o único hospital que tinha na cidade, o que eu podia fazer? Eu ia deixar ele em casa passando mal? Eu não podia fazer isso. Eu tinha que levar ele para o hospital. E nenhum remédio para dor eles davam para o meu filho. Eu via meu filho gemendo, via meu filho tomando nebulização e nada. A doutora Diana Salles pediu um exame de sangue, urina e raio-x. Porém, ela não olhou. Chamou a minha mãe para conversar e falou que cada vez que ele passava mal, era uma veia do cérebro dele que se rebentava e que corria o risco dele ficar retardado, assim são as palavras dela, ou morrer. Minha mãe perguntou se tinha esse risco. Ela falou que tinha, o mais provável era dele morrer. Eu pedi transferência para Belo Horizonte, mas eles falaram que não poderia. A minha mãe pediu também e eles falaram que não podia, porque a referência era Barbacena e Juiz de Fora. Então, se a gente tirasse ele de Carandaí, alguma coisa acontecesse com ele, o hospital não se responsabilizaria. Seria por nossa conta o que acontecesse com ele. No dia 2 de janeiro, eu fui ao posto tentar uma consulta, porque a particular estava marcada para o dia 19. E o valor mínimo da consulta, somente da consulta, estava em 390 a 420. Eu tenho epilepsia, eu passei mal no posto, eles queriam me levar para o hospital e queria que eu deixasse meu filho lá no posto. Eu não quis, porque eu não conhecia ninguém na cidade, eu não ia para um hospital ser medicado e deixar meu filho na mão de estranhos. Então chamaram o conselho tutelar novamente para me levar para casa, porque eu não estava em condições de andar sozinha. O conselho tutelar passou comigo na Casa Azul e eu consegui a consulta, não sei se dá para vocês verem, para o dia 12 de janeiro em Juiz de Fora. A consulta dele estava marcada para 2 horas e 42 minutos. Porém, dia 6 de janeiro, eu voltei ao hospital porque ele passou mal e sangrou o nariz novamente. O doutor Natanael me perguntou o que eu queria que fizesse com meu filho.
porque o hospital simplesmente dava soro e deixava de observação. Novamente eu pedi transferência, mas eles não me deram a transferência e nem o prontuário. Eu fiquei de mãos atadas. Eu tenho um encaminhamento do dia 28 com urgência para um neurologista, porque eles falaram que era epilepsia o que ele tinha. E tenho um outro pedido para o dia 19, que é este aqui, ó. Não é transferência 19. Não, Eliana. Era um encaminhamento urgente para o neurologista. A doutora Diana Salles me indicou o doutor Magno de Lafayette para poder passar pela consulta, porque supostamente o que ele tinha era uma epilepsia. No dia 10 de janeiro, às 10 horas, levantamos, um pouco mais tarde. Meu filho brincou, pediu para ir no portão, eu levei. Ele almoçou, tomou banho e deitou no sofá. Eu liguei a televisão para ele poder ver desenho e fui lavar vasilha. Enquanto eu estava conversando com a minha cunhada no telefone, eu escutei um suspiro muito forte. Quando eu fui olhar, meu filho já estava ficando roxo, muito rápido. Suas mãos, pés, boca, língua e gengiva já estavam roxos. Eu não tinha ninguém em casa, não conhecia nenhum vizinho porque era nova na cidade. Meu marido não estava em casa. E eu liguei para o SAMU. O SAMU demorou de 20 a 30 minutos para chegar. Me perguntaram se tinha algo na boca dele. Eu falei que não. Me pediram para fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Eu fiz, mas não adiantou nada. Ele ainda continuava com o corpo mole e ainda roxo. Quando a técnica de enfermagem chegou, ela pediu para mim pegar os documentos e entrar logo na viatura do SAMU. Quando entrou, eu escutei ela falando pro motorista: corre, que é parada respiratória. Ela pediu para me chegar no hospital e fazer a ficha dele, porque ela ia levar ele direto para a sala de emergência. Chegando lá, eu fui fazer a ficha. Meio que o hospital parou o atendimento e eu via médico e enfermeiro entra e sai da sala de emergência e ninguém falou nada comigo. E eu perguntava e ninguém me falava nada. A médica saiu e falou: seu filho está entubado. Estamos aguardando a UTI móvel para transferir ele para o hospital de Barbacena. Falei: pois tudo bem, mas eu tomo medicamento e eu preciso passar em casa para pegar os meus remédios, porque se eu passar mal, eu não dou conta de olhar ele, porque eu também tenho epilepsia. E ela falou: a UTI móvel chegou e vai examinar seu menino. Todo mundo saiu da sala de emergência. O gerente do hospital me chamou, ficou 2 enfermeiros na sala de espera e a médica que atendeu o meu menino, que disse que ele já estava entubado, me perguntou a minha idade, perguntou o meu nome e perguntou quantos filhos eu tinha. Eu falei para ela que meu nome era Wesleyana, eu tinha 21 anos e só tinha o Yuri. Ela bateu palma e falou para mim dessa maneira: pois é, Wesleyana, o Yuri morreu. Para falar a verdade, ele chegou morto e está com água no pulmão. Simples assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Deixa eu ver só se eu tenho o nome dessa médica aqui, porque ela também sumiu do hospital. Eu acho que eu nem tô achando o nome da médica aqui, de tão nervoso que eu tô sentindo. Eu nem achei o nome da médica. Doutora Cristiane, que atendeu meu filho, pediatra. Cristiane de quê?
E nisso eu pedi pra ver o meu filho. O meu filho tava numa maca, sem colchão, aquela maca fria de metal, ainda com o olho aberto. E eu olhava e eu falava, mentira, meu filho não tá morto, meu filho tá dormindo. E ela falava, não, o seu filho tá morto. Ele morreu. E o gerente do hospital virou pra mim simplesmente e falou, a gente vai arcar com o velório e com o enterro. Que hospital que faz isso? Eu nunca vi um hospital pagar velório nem enterro para nenhum paciente. Às 3 horas, o meu filho faleceu. Eles entraram em contato com a minha mãe, porque na hora que eu pedi para poder pegar o meu filho, eles puxaram meu braço, me deram 2 injeções e me tiraram da sala. Eu não sei o que eu tomei, eu só sei que o carro da funerária me levou para casa e pegou as roupas que precisava para poder levar para o IML. Porque a cidade é tão ordinária que não tem um IML e só tem um hospital. Então levaram ele para o IML de Lafayette. Conselheiro Lafayette. Aqui tá o atestado de óbito do meu filho, Yuri. E a gente transferiu ele para Belo Horizonte, porque a gente tem família aqui, então transferimos ele para cá. Até o último minuto, eles queriam que a gente enterrasse lá, com a desculpa de que ia amenizar a nossa dor. Meus parentes foram me buscar, me pediram para ter calma, porque senão iriam me prender lá dentro do IML, porque eu alterei com a legista, porque eu estava perguntando ela e ela estava rindo da minha cara. E o legista, o doutor Mauro, fez a autópsia do meu menino, a necrópsia, e colocou causa indeterminada, aguardando exames complementares, porque tiraram o coração e o pulmão do meu menino. Sério? No laudo, tá falando que não tem nada. Tá como causa indeterminada, o abdômen estava com o estômago vazio, não tinha nenhuma lesão no pescoço, a cabeça estava normal, não tinha lesão externa nem interna. No caso, aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Causa indeterminada. Esse foi o laudo de Conselheiro Lafayette. Dos exames complementares que veio aqui para Belo Horizonte da Gameleira, eu fui buscar ontem em Carandaí, que está aqui em mãos. E totalmente diferente do laudo que o Dr. Mauro falou. Porque aqui tá falando que o meu filho tava com... Deixa eu ver, eu vou ler para vocês. Fragmentos de pulmão revelam hemorragia e edema alveolares intensos e difusos, aumento na celularidade intersticial e mononucleares. Associa-se congestão vascular e grande quantidade de macrófagos alveolares atípicos. Apresenta focos de aspiração alimentar discretos. Fragmentos de tipo revelam acentuada congestão vascular. Fragmentos do coração revelam raras células inflamatórias mononucleares no epicárdio e no interstício. Observação: o quadro é compatível com pneumonia intersticial de provável etiologia viral. Ou seja, o meu filho estava tomando Gadernal para nada. O exame de sangue e urina não serviu para nada. Porque como você leva uma criança sangrando o olho e o nariz, mole, roxa, e eles falam, é epilepsia, só de olhar eu sei que é epilepsia.
eu tenho convulsão. Eu fiz um exame de eletroencefalograma e o médico virou para mim e falou: se você não estiver dando crise, na hora do exame, não vai dar nada, vai dar normal. Então, como um exame de sangue e urina ia determinar que meu filho tem epilepsia? Por que que o laudo de Lafayette está diferente do laudo da Gameleira? Por que que o laudo da Gameleira consta que tinha hemorragia, que meu filho estava com pneumonia? Isso foi uma negligência médica do hospital. Qual o nome do hospital? Hospital de Carandaí. O endereço de lá é Pronto Atendimento, Rua Ludegero, Baetá Neves, Centro Carandaí, Minas Gerais. Meu filho não foi internado. Eu ia todos os dias com meu filho para o hospital. Se eles tivessem transferido meu filho, talvez hoje meu filho estaria comigo. Porque eles não transferiram, eles não fizeram nada, deixaram apenas de observação. E a hora que o meu filho morre, eles ainda se oferecem para pagar enterro e velório? Engraçado, porque ontem eu tive no hospital, a médica que atestou o óbito do meu filho não trabalha mais lá. A médica que chamou conselho tutelar para mim não está mais lá. Primeiro falaram que ela estava no horário de almoço, depois falaram que ela não trabalhava lá mais. Eu vou recorrer na justiça não por conta de dinheiro, mas para que isso não aconteça com outras crianças, porque o meu filho foi mal atendido, as médicas foram muito mal criadas, poderiam ter feito melhor. Se o hospital não tinha recurso, eles poderiam ter mandado meu filho para outro lugar para ter sido atendido melhor, para que tudo isso pudesse ter sido evitado. Meu filho faleceu no dia 10, dia 12 era a consulta e no dia 12 eu estava enterrando o meu filho, o meu único filho. O filho que eu lutei tanto para ter, que eu custei tanto para criar. Meu filho estava lindo, meu filho estava perfeito. Eu entreguei meu filho vivo pro hospital e eles entregaram meu filho morto dentro de um caixão. E a médica falou para mim que o meu filho havia chegado morto no hospital. Como que uma pessoa chega morta no hospital e é entubada, aguardando UTI móvel para transferência? Meu filho não estava morto. Meu filho estava tendo uma parada respiratória. Por causa da pneumonia. Coisa que o hospital não soube identificar, diagnosticou como convulsão e deu remédio para convulsão para o meu filho. Nos prontuários estão marcando vários tipos de medicamento. Me falaram que ele estava tomando soro, mas ele estava tomando Gadernal, ele estava tomando fenitoína, ele estava tomando diazepam, tudo remédio para quem tem convulsão. Assim que ele saía da nebulização, ele vomitava sangue, porque o meu filho já estava tendo hemorragia. Meu filho começou a passar mal uma semana antes do Natal. Eu não tive tempo de socorrer o meu filho. Eu pedi na sala de emergência: se o meu filho estiver morrendo, por favor, me deixa ver meu filho. Não, a gente vai cuidar do seu filho, a gente vai tratar do seu filho, ele tá bem melhor, ele tá respirando com ele está entubado, mas ele está respirando, mas daqui a pouco você vai poder ver. Realmente, eu pude ver, mas na hora que eu cheguei para ver, o meu filho já estava morto. Meu filho já estava frio. E depois de 6 horas que ele foi encaminhado para o IML. Você importa com dinheiro? Não, não me importo com dinheiro. Eu preciso de um advogado para recorrer na justiça, porque isso foi uma negligência médica. Eu já tenho o boletim de ocorrência que eu fiz hoje, porque isso é um absurdo.
se o hospital não pode fazer nada? Se o hospital não pode fazer nada, a obrigação é transferir para um hospital que tenha mais recurso e possa fazer os exames necessários. Se eles tivessem feito todos os exames, o meu filho estaria vivo hoje comigo. Meu filho hoje estaria com 2 anos e 3 meses e 6 dias. Eu perdi meu filho com 1 ano e 6 meses. Meu filho estava lindo, perfeito. E o engraçado, antes de morrer, ele ligou para a avó paterna, ligou para a avó materna e ligou para o pai dele. E depois disso, ele parou, deitou e começou a passar mal. Eu não sei se outras pessoas têm reclamação contra esse hospital, mas eu tenho a reclamar sim, porque era o meu filho. Porque se fosse filho deles, eles não seriam tratados assim. Poderiam muito bem ter me dado a transferência. Agora, não deixar transferir e falar que se acontecesse alguma coisa com meu filho, a culpa seria minha. Aconteceu lá. Então, a culpa é deles. Então, eles vão se responsabilizar por tudo que aconteceu. Porque isso são danos morais. Se é ruim com uma pessoa adulta, imagina com uma criança que não sabe explicar o que está sentindo. Eu vendo meu filho gemendo, vendo meu filho sentindo dor, sem poder fazer nada. Sozinha no hospital, para eles me dar a notícia que meu filho morreu de qualquer jeito. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Uma cidade que só tem um hospital para poder atender. Que viatura de SAMU tem que vir de outra cidade para poder levar para o hospital. Isso é um absurdo. Um absurdo. Não pude fazer o boletim de ocorrência em Carandaí, porque não é causa de envenenamento, não é sufocamento, nem nada. Mas consegui fazer aqui e vou recorrer com um advogado, porque o que fizeram com meu filho, eu não vou permitir que faça com outros. Porque a dor que eu tô sentindo hoje, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Então eu peço a vocês, por favor, que compartilhem esse vídeo para quem puder me ajudar com um advogado, com qualquer coisa, para mim poder fazer justiça, porque isso a gente não faz nem com animal. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero que, se alguém puder me ajudar, pode chamar neste número mesmo, no PV ou qualquer coisa. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada.